foi profanada. Mais um exemplo na Bíblia em que a herança foi tirada e que houve uma dura pena sobre aqueles que desprezaram a herança. Fala sobre a história de Acabe e Nabote. E se vocês quiserem me acompanhar, ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo de 1 a 19. 1 Reis 21, 1 a 19. Até aqui, o que nós compreendemos? Compreendemos de que Deus deu uma herança para Abraão, Deus deu uma promessa de bênção para ele, e essa promessa era para ele e para as gerações que viriam depois dele, e aqueles, como por exemplo Jacó, que foram com cana, que fez de tudo para herdar a promessa. Deus disse: eu amei a Jacó, porque Deus amou a Jacó, porque ele amou a herança. Diga assim: Deus amou a Jacó, porque ele amou a herança. Diga assim: Deus desprezou a Esaú, porque ele desprezou a herança. Uau! Porque Deus ia desprezar e com ira sobre o homem? Porque ele desprezou a herança de Deus, a herança da bênção, a herança da promessa, a unção que estava sobre os descendentes e sobre aqueles que iria fluir, que as águas, que o rio ia descer. No caso de Acabe e Nabote, aconteceu algo parecido. Vocês quiserem me acompanhar, 1 Reis 21, vejam só o que aconteceu. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Diz assim: sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, o rei da Samaria, e o rei da Samaria tinha em Jezreel. Então Acabe tinha um palácio e Nabote, um homem simples, tinha uma areazinha de terra, que ele tinha uma vinha do lado do palácio de Acabe, na Samaria. E agora Acabe olhou e disse assim: eu podia comprar essa terrinha, podia ficar para mim essa terrinha que está do lado aqui, que é de Nabote. Eu vou fazer uma proposta para ele. E então disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Parece bem justo isso. Ou seja, Nabote tinha uma terra, era herança dos pais dele, e agora Acabe fez uma proposta: eu pago bem por essa tua terra, ou te dou uma outra terra melhor que a tua terra. Até aqui parece tudo muito bom, se a gente não conhece as leis do Velho Testamento. Mas conhecendo as leis do Velho Testamento, lá no passado, diz assim, de que a terra que era de herança, lá em Levítico 25, número 36, de forma nenhuma, de maneira nenhuma e por razão nenhuma poderia ser vendida. E se por acaso alguém vendesse, os herdeiros ou pessoas da família teriam o direito de comprar de volta, ou senão depois de 50 anos voltaria para ele de novo. Ou seja, Deus não queria que a terra fosse parar tudo na mão de algumas pessoas só. Então havia uma lei de herança. Aquilo que eles herdaram lá de Moisés, que veio antes de Abraão, não poderia ser dividido. E agora Nabote disse o seguinte para Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Ele disse: não vou dar essa herança, não vou passar a herança que eu ganhei, a herança que me liga aos meus pais e que me liga aos ancestrais do meu pai, que me liga até Abraão. Eu não vou passar
Então Acabe veio desgostoso, indignado para a sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu pão. Vindo Jezabel, a sua esposa, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não come pão? Olha só, que homem bem fraco. Só podia ser Acabe. Queria contar, não deu certo, agora eu não vou mais, estou bravo. Que homem bem fraco. Não era por menos que surgiu uma Jezabel como sua esposa. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse. Primeiro pediu, porque ele fala aqui, ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra no seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, a sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Ou seja, ela disse assim, a Jezabel disse assim: mas o Acabe, quem está governando mesmo? Quem é o rei desse negócio, desse país? Levanta-te e come e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. E ela já estava pensando alguma coisa. Jezabel ordena a morte de Nabote. Agora é a sequência. Então, escreveu cartas em nome de Acabe, Jezabel, né? Selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Aqui agora a Jezabel disse: vou fazer uma lei que vai ter que vir 2 homens testemunhar, dar testemunho falso contra Nabote, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Então foi o que aconteceu. Eles apregoaram o jejum, trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram esses 2 homens malignos, sentaram-se de frente a ele e testemunharam falsamente contra ele perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: olha só, agora Nabote tinha morrido, e agora a Jezabel veio para Acabe e disse para ela: levanta-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela, pois Nabote já não vive, mas é morto. Então, preste bem atenção, o que aconteceu com isso, consequentemente? Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, pois o rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Porque essa ira de Deus contra Nabote, que ficou com aquele pedacinho de terra, já tinham matado tanta gente, já tinham matado tantas pessoas, mas aqui diz uma coisa, diz assim: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. E a ira de Deus se levantou contra Acabe. Diz assim: Acabe, diga bem alto, Acabe tomou a herança de Nabote
e sofreu as consequências. Querido, no versículo 37 agora e 38 do capítulo 22 diz assim: morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito, e as prostitutas banharam-se nessas águas. A ira de Deus se acendeu contra Acabe quando ele cruzou a linha e roubou a bênção geracional de Nabote do Senhor. Vou falar de novo. A ira de Deus se acendeu contra Acabe quando ele cruzou a linha e roubou a bênção geracional das gerações anteriores de Nabote, que eram a bênção, a herança do Senhor. E Acabe acaba pagando com a sua própria vida por ter roubado a herança. Resumindo agora isso, dessas duas histórias que nós contamos aqui, há um pesado julgamento, e a ira de Deus se acende sobre aqueles que destroem, sobre aqueles que desprezam e sobre aqueles que negam a sua herança espiritual. Se tu quiser anotar isso, porque essa é uma frase importantíssima. Há um pesado julgamento, e a ira de Deus se acende sobre aqueles que destroem, sobre aqueles que desprezam e sobre aqueles que negam a sua herança espiritual. Queridos, quando nós começamos a compreender isso, nós começamos a entender a importância que Deus dá a esse assunto. Porque quando a ira de Deus se acende, quando Deus se levanta contra alguma coisa, é que aquilo é muito importante para Ele, e Ele não deixa a coisa passar assim no mais. Então, aqui Ele está dizendo: olha, esses dois casos havia uma herança espiritual, uma herança dos seus descendentes, uma herança de uma realidade que foi passando de geração para geração. E quando essa herança é roubada, destruída, quando essa herança é desprezada, Deus diz: isso não pode continuar, porque isso aborta os projetos de Deus. Diga assim: aqueles que desprezam a herança espiritual abortam os projetos de Deus. Há um aborto quando as pessoas não compreendem, quando elas são levianas, quando elas não compreendem que Deus está levantando um projeto, um plano, que eles têm uma promessa, e com a promessa Ele tem uma ideia, algo que Ele quer construir, que Ele quer fazer, algo que Ele está fazendo, e as pessoas não compreendem a grandeza, não compreendem o futuro, não compreendem o que está para acontecer. E lá na palavra em Hebreus fala justamente de que Esaú, ele não prezava o futuro, ele só prezava o presente. E Deus tinha um projeto que não era para uma geração. Abraão sozinho não conseguiria nunca cumprir com todas as promessas de Deus, mesmo que ele quisesse, porque dizem que deles viriam muitos povos, viriam muitos reis, que a terra toda seria dele, que através dele seriam abençoadas todas as pessoas da face da terra, todos os homens. Jamais, somente em Abraão se cumpriria essa promessa. Precisaria muitas gerações que viriam depois para que se cumprisse essa palavra. E quando Deus tem um projeto, um plano, quando Deus tem um destino, quando Deus tem algo, um legado para uma geração, quando Deus tem uma ideia, e uma geração, e um povo, e homens fracos, carnais, mundanos, homens que seguem os seus próprios pensamentos, pessoas
suas ideias, homens que estão somente preocupados consigo mesmo, com o seu hoje, com o seu agora, e não compreendem a grandeza desse projeto de Deus, e abortam e colocam como que se fosse uma coisa, e desprezam esse projeto, desprezam isso que Deus está fazendo, fazem pouco caso. Deus diz assim: não pode ser assim, não pode ser assim. E Deus vem com a sua pesada mão sobre e diz assim: eu tenho um projeto muito maior, e não vai ser qualquer homem que vai desprezar esse projeto e vai passar livre disso. Isso nós aprendemos nessas histórias que nós acabamos de ver. Agora, por que Deus se ira quando a herança espiritual é interrompida? Quando as promessas de bênção são interrompidas? E a primeira coisa que eu escrevi aqui, porque as promessas são como heranças que passam para as futuras gerações. Diga assim: promessas são como heranças que passam a futuras gerações. Então, as promessas de Deus são como herança. Se há uma promessa sobre a minha vida, todos aqueles que são meus filhos, essa promessa passa para essa geração, que passa para a próxima geração, e que passa para a próxima geração, porque as promessas são herança. A bênção da promessa nós vimos. E quando alguém não compreende isso, está olhando só para a sua situação momentânea, como foi Esaú, ele interrompe esse projeto de Deus. E a segunda causa, porque Deus se ira tanto quando a herança espiritual é interrompida, é porque a cada geração há uma magnificação, um crescimento, um engrandecimento das relações, das bênçãos e das conquistas. Deixa eu falar de novo. Porque a cada geração que essa promessa vai passando, há uma magnificação, há um crescimento e um engrandecimento das revelações, das bênçãos e das conquistas. Ou seja, começa com o orvalho lá em cima do monte, e vai descendo, e vai aumentando, e o rio vai ficando maior, e vai ficando maior.